nós vemos que ela já tinha saído da cidade, ela já estava subindo os montes, porém o coração dela continuava lá em Sodoma. Ela estava presa em Sodoma, e isso fez com que ela não resistiu. Ela não resistiu, pastor, ela não resistiu, ela olhou para trás, e ao olhar ali, ela perdeu a oportunidade de seguir com a sua família. E quantos hoje nós vemos que estão servindo ao Senhor há tanto tempo, e por uma aliança que foi quebrada, por um casamento que foi desfeito, por um ente querido que partiu, a pessoa lança tudo, chuta o balde, desiste da sua salvação. Então, irmãos, a nossa comunhão com Deus, ela precisa estar, ela tem que ser prioridade na nossa vida. Tem que ser prioridade. A nossa comunhão com Deus tem que ser prioridade sempre na nossa vida. Quantas pessoas colocam como prioridade muitas das vezes o seu trabalho, a sua casa, quer ter uma vida só de diversão. Irmãos, se nós queremos realmente alcançar o céu, ter a vida eterna com Cristo, nós precisamos abrir mão do nosso ego, e nós precisamos saber renunciar por amor a Cristo, porque se nós não renunciarmos à nossa carne, de nada vale estar aqui dentro. Nós precisamos verdadeiramente saber renunciar. Essa mulher, ela não soube renunciar. Nós vamos entrar agora aqui. Nós lemos lá no capítulo 18, no versículo, eu vou ler logo aqui no versículo 22, quando ali, nós lendo esse capítulo, a gente vê que 3 seres visitam ali Abraão, visita ele ali, o nome dele foi trocado no capítulo 17, então ali ele já é Abraão, e 2 eram anjos, o outro era o Senhor, com quem Abraão ainda ficou conversando, e os 2 anjos ali partiram para Sodoma, e ali Abraão começou intercedendo, porém os anjos foram, e nós lemos no versículo 22 que fala assim: então viraram aqueles 2 anjos o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Aí aqui no capítulo 19, versículo 1, nos fala assim: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. Eu estava lendo isso ali novamente agora, e assim, Deus sempre traz algo, né, novo. Não tinha telefone, não tinha WhatsApp. Como que Ló sabia que os anjos estavam vindo em direção a ele? Não é verdade? Mas o próprio Deus já botou Ló ali para ficar aguardando. É algo tremendo, irmãos. O nosso Deus, Ele cuida dos seus nos mínimos detalhes. Ele cuida. E como a intercessão por alguém, Deus trabalha no meio da intercessão, quando nós intercedemos. Abraão intercedeu pelo seu sobrinho. E ali, não tinha como Ló ser avisado, mas Deus avisou ele. De alguma forma ele se incomodou e foi para a porta da cidade. E nós vemos aqui, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. E ali ele convidou, né? E disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo e passai nela a noite. Lavai os vossos pés e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez banquete e cozeu bolos sem levedura. E comeram. Não teve fermento. Irmãos, vamos vigiar com a fermentação. A fermentação tem matado muitos servos do Senhor. Não se misture. Muitos dizem aí, junto e misturado. Não se misture, porque nós somos um povo separado. Nós somos um povo separado, nós não somos misturados.
Então, não se misture, porque o Senhor, Ele já nos separou. Então, se Ele nos separou, Ele não quer que nós venhamos ser um pouco misturados. Nós temos que ter, conforme está escrito aqui, unidade. Unidade com a igreja, com os santos. E mesmo assim, precisamos, dentro das igrejas, nós precisamos ter discernimento. Quem verdadeiramente está em unidade. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então nós precisamos verdadeiramente, nesses últimos dias que a igreja está na terra, o dom que mais eu costumo dizer que a igreja precisa é o dom do discernimento. Precisamos buscar isso em Deus, para nós não sermos enganados com falsas palavras. Porque Satanás, ele usa de palavras bonitas para enganar o povo. Ele usa pregadores para massagear o ego das pessoas. Porém, o que nós precisamos é ouvir o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Porque é o Evangelho genuíno de Jesus Cristo que vai nos converter. Um Evangelho que não confronta, não é o Evangelho de Jesus. Antigamente, eu não sabia. E eu, quando ia evangelizar no evangelismo pessoal, eu costumava dizer, visite uma igreja, comece a visitar as igrejas, aquela que você se sentir bem, você passa a frequentar. Hoje, eu já não prego dessa forma quando eu faço evangelismo pessoal. Eu digo assim, visite as igrejas, e aquela que te confrontar, aquela que manda você mudar de vida, aquela que realmente você não gostar, é essa que você tem que ficar, aquela que vai te confrontar. Porque se nós não formos confrontados com a palavra, nós não vamos nos converter, porque essa é a verdade, nós precisamos ser confrontados. Louvado seja Deus. E nós vemos aqui no versículo 4: e antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todo